Olá, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Segundou em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Jornalista Roger Campos chegando com mais uma edição do seu jeito exclusivo, único, diferente, irreverente, altamente informativo de fazer podcast. Aquele bate-papo tradicional para começar a sua semana com o pé direito, com muita informação e, claro, sempre com um convidado para lá de especial. E hoje a pauta tem caráter informativo, clínico, médico, com um dos médicos mais conceituados em Três Pontas, praticamente uma sumidade quando o assunto é mastologia. Antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu ler um pedacinho do currículo, não dá para guardar não, viu, gente? É muita coisa. E olha que eu tirei uma fração, apenas um pedaço. Doutor Silvio César é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, pós-graduado em mastologia pela UP, mestrado em Ciências da Saúde, especialista em cirurgia oncológica e reconstrução mamária, membro titular da Federação Brasileira de Ginecologia, Obstetrícia e muito mais. Esse muito mais, claro, a gente vai fazer as honras da casa para a gente conhecer um pouco mais do trabalho desse médico que tem história, anos de trabalho, de dedicação, de competência e vem ao programa para trazer muita informação. Doutor Silvio César, imenso prazer te receber, muitíssimo obrigado. Olha que é uma pauta que eu já estou engatilhada há muito tempo, muitas mulheres. Roger tem que levar o doutor Silvio lá para a gente poder colher muita informação, absorver informação desse médico que realmente faz a diferença. Seja muito bem-vindo. Roger, boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre câncer de mama, que é um tema que desperta muito interesse pela frequência, né, que a gente já até comentou aqui. Hoje, câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher, mas, por outro lado, 90% dos casos são tratáveis e curáveis, né, quando a gente faz o diagnóstico em fase inicial. Tem muita novidade em relação ao tratamento. O tratamento é todo muito personalizado hoje, cada tipo de tumor, cada paciente é bem individualizado e bem personalizado, e isso que a gente traz para as nossas pacientes diariamente. Tá vendo, gente? Eu avisei. Quando eu fiz a divulgação do programa e também nos grupos fechados, mandando as informações do programa de hoje, eu já tinha avisado. O programa de hoje tem uma utilidade pública, uma prestação de serviço fenomenal. E você, mulher, não só você, mulher, mas homens também que estão acompanhando o programa e têm dúvidas em relação à mastologia, também saber se existe câncer de mama em homens, se é possível dimensionar a proporção de homens para mulheres, enfim, tudo isso no programa de hoje. Eu já te faço um convite. Comece a mandar a sua mensagem, pode ser no meu WhatsApp, 999754248, ou então na própria descrição da publicação, na live, mande a sua pergunta, o seu questionamento, e nessa uma hora, um pouquinho mais, às vezes bem mais, de programa, Dr. Silvio vai esclarecer as principais dúvidas dos nossos ouvintes, leitores, internautas, telespectadores. E deixa eu te fazer um outro convite, lembrar que a gente está ao vivo pela Aldeia Global do Facebook, pela Rede Mundial de Computadores. E depois, saindo da live, o programa fica gravado, na versão gravada, para você acompanhar quando, onde quiser, no conforto da sua casa, no seu trabalho, na sua viagem, no seu carro, no seu lazer. Você consegue dar uma paradinha para acompanhar um trecho da entrevista, que depois, vai direto lá para o nosso YouTube. Então aproveita, metralha o joinha, ative o sininho para receber as notificações de todo o universo da plataforma Conexão Três Pontas, as suas ferramentas de informação, bem como todos os seus podcasts, não só o Pod Café Podcast, mas também o Conexão Rock Go, o Giro News e o Conexão Live Studio, que traz os grandes talentos da terra, o pessoal da cultura, o pessoal da música para mostrar o seu talento. Por falar nisso, agora todos os recados dados, deixa eu só atualizar e colocar a foto do nosso convidado de hoje aqui no nosso telão. Já lembrando que a participação já está liberada para você que está acompanhando o nosso Pod Café
podcast. E tem os recortes, né, Roger Campos? Você não pode esquecer de falar, de lembrar que ainda essa semana todo mundo que acompanha o Conexão Três Pontas será presenteado com os melhores momentos do programa. Claro que a gente vai tirar 2, 3, 4 momentos. A gente não vai tirar tudo, senão depois você perde o interesse de assistir o programa na íntegra. Doutor Silvio, para a gente poder começar a destrinchar todo esse universo, antes de falarmos da realidade, quem é o Dr. Silvio e como foi o contato com a medicina e com a mastologia? Nossa, uma pergunta bem difícil para começar a nossa história. Na verdade, eu me interessei pela mastologia durante a minha formação médica, né? Não tive nenhum parente médico na família e sempre quis ser médico, e durante a minha formação eu conheci a especialidade, né? Que já virou uma especialidade separada da ginecologia. E aí, mas é um pré-requisito, a gente tem que fazer a residência primeiro, a especialização de ginecologia e obstetrícia, ou de cirurgia geral, para depois fazer mastologia, né? E eu me apaixonei pela especialidade. é, eu acho que é uma área que cresce muito e que a gente tem como levar vários recursos para paciente, ajudar várias pacientes, visto que hoje o câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher. E aí, por outro lado, a maioria dos especialistas eh, habilitados pela Sociedade Brasileira de Mastologia, eles estão nas grandes cidades, né? Nos interiores, existe a demanda também pelo profissional, e aí falta esse profissional nessas cidades menores. E eu fiz toda a minha formação, né, pautada eh, em conhecimento científico, uma especialização que eu comecei no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e a partir daí eu fui buscar grandes centros de treinamento em mastologia, fui para Recife, tive um professor que foi presidente da Sociedade Mundial de Mastologia e que trouxe a reconstrução mamária para o Brasil. Tive a oportunidade de ser aluno e conhecer. De lá eu fui para Milão, fui fazer uma especialização também no Centro de Oncologia de Milão. E lá tinha um professor muito famoso, que é Humberto Veronese. Ele foi responsável por provar no mundo inteiro que você podia tirar uma parte só da mama em alguns tumores e associar a radioterapia, e a chance de cura é a mesma de você tirar a mama inteira. Durante 100 anos na medicina, o único tratamento que a gente tinha para câncer de mama era a retirada completa da mama e da musculatura peitoral. E esse professor, que eu tive a oportunidade de ser aluno, ele provou que você poderia fazer uma cirurgia menor, né, e isso preservar a autoestima da paciente, a questão da mama, e a mesma chance de cura, né? Depois de lá, eu fui para Buenos Aires, fazer um treinamento específico na parte de imagem. Hoje a gente tem algumas biópsias que a gente faz pelo ultrassom e pela mamografia, que faz no próprio consultório. Isso facilita o diagnóstico, agiliza o tratamento da paciente. É um procedimento que é minimamente invasivo, né, que substitui as antigas cirurgias tradicionais de biópsia. Então, hoje, pelo ultrassom ou pela mamografia, eu já consigo fazer a biópsia da maioria das lesões e ele já tem uma resposta, se aquele nódulo é benigno, ou se é maligno, ou se é câncer, e já vai para a cirurgia com um diagnóstico já sabido e já tudo programado para a cirurgia. Então, isso facilita para a paciente e fica um tratamento mais personalizado. E, né, tive a oportunidade de depois dar aula em algumas faculdades, dei aula na Unifenas e na Unicor, em Três Corações, há um tempo atrás. Depois acabei parando, porque as aulas eram à noite, saía muito tarde, ficava cansado ainda para os outros dias. E agora estou já no mestrado, estou terminando meu mestrado em Ciências da Saúde, termino agora no final do ano, vou defender minha tese. E também a tese é um pouco de sigilo ainda, que
está aguardando ser registrado, é um software para ajudar as pacientes com câncer de mama e os médicos mastologistas também. Então, minha trajetória de estudo é longa, gosto muito de estudar, estudo diariamente, sempre buscando as novidades para as pacientes, o que tem de melhor cientificamente no mundo e o que tem de melhor trazendo para as nossas pacientes. Doutor Silvio, são quantos anos dedicados à mastologia? Estou fazendo agora 30 anos de formado, né? E trabalhando todos os dias aí, podendo contribuir com várias pacientes hoje, cadastrados no consultório. A gente tem uma rede de clínicas em várias cidades do sul de Minas, né? Hoje, só no cadastro que a gente tem do consultório, são mais de 13 mil atendimentos, né? Então, são 13 mil novas vidas, novas pacientes atendidas e podendo ajudar essas pacientes é a nossa satisfação diária aí. Tá vendo, gente? Que legal, que bacana esse papo que tá começando. E, além de tudo, doutor Silvio fala bem, tranquilo, aquela linguagem simples que todo mundo que está em casa consegue entender. E já tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp que vai muito de encontro ao que eu tinha questionado. O Hélio Moreira perguntando se homem tem câncer de mama e se o uso de esteroide anabolizante, eu não sei se ele frequenta academia ou se ele conhece algum amigo que frequenta e que usa, se pode favorecer a questão do câncer de mama. Isso é um tema bem comum, né? Até tem no meu Instagram, @drsilviocesar, mais informações também, se quiserem consultar. Na verdade, câncer de mama acontece no homem também, né? A incidência é pequena, é 1% só dos casos que acontece no homem e 99% na mulher. E o que pode acontecer, e hoje está muito comum, o uso de anabolizantes e desses esteroides para hipertrofia muscular, se não usado de maneira correta, ele pode induzir um crescimento da mama que a gente chama de ginecomastia. É uma coisa comum, é uma alteração benigna, né? Não tem relação com câncer. O problema da ginecomastia, desculpa, é a questão estética, que a maioria dos homens não gostam, a questão do sintoma, né? Que normalmente é dolorido, essas coisas. E que muitas vezes a gente tem que investigar a causa, né? O uso anabolizante não é a única causa. Pode também estar relacionado com alguns problemas hepáticos, alguns problemas testiculares, alguns tumores em outras áreas do corpo que podem também desenvolver a ginecomastia. Então, a abordagem da ginecomastia, a primeira coisa é a gente afastar outros problemas aí no organismo e investigar essas causas e aí o tratamento algumas vezes medicamentoso, né? Apesar da gente ter algumas limitações em relação ao tratamento medicamentoso, são medicações que muitas vezes a gente usa até em pacientes com câncer de mama, então tem alguns efeitos colaterais no homem e dependendo do grau e dos sintomas, existe a possibilidade também de fazer o tratamento cirúrgico aí no homem. E o resultado estético, isso na maioria das vezes, é muito satisfatório, Roger. Deixa eu mandar um alô aqui para Fernanda Amaral. Parabéns pelo conteúdo, ótimo programa. Obrigado, Fernanda. Mande você também aí a sua pergunta, a sua mensagem, o seu alô para você participar. Frisando, pode ser no nosso WhatsApp 999754248 ou mesmo aqui na timeline no ao vivo. Doutor Silvio, eu tenho uma curiosidade. Nessas 3 décadas, nesses 30 anos de trabalho, o que mudou? Não apenas em termos de detecção do câncer de mama lá atrás, para hoje, fatalmente a tecnologia é muito mais avançada, mas o perfil com seu olho clínico do acometimento nas mulheres de 30 anos atrás para hoje, na mesma pergunta. O fato das mulheres hoje terem dupla ou tripla jornada de trabalho, em casa, fora de casa, a correria toda, essa vida muito mais atribulada, isso, de certa forma, também contribui para um surgimento maior do câncer de mama? Sim, eu acho que a gente
a gente pode dividir essa questão em duas perguntas, né? Primeiro, assim, o que mudou do começo da minha jornada até agora, acho que quase tudo, né? Essa abordagem cirúrgica mesmo. Hoje a gente dispõe de reconstrução mamária, que é uma técnica que, além do câncer, a gente devolve a autoestima para a paciente. A questão da reparação da mama é muito importante. Hoje você consegue resultados bastante satisfatórios com a reconstrução mamária. E é um momento que a gente tem para corrigir a mama da paciente, que a paciente não está satisfeita. Às vezes a mama é grande, ela quer diminuir, então você já trata o tumor e já diminui a mama. Às vezes a mama é pequena, você já trata o tumor e aumenta a mama. Então esses recursos cirúrgicos a gente tem bastante. Em relação à medicação, né, a indústria farmacêutica né, apresenta novidades aí constantemente em relação à medicação. O tratamento que a gente falou é muito específico. A gente tem alguns subtipos de câncer de mama. E aí, cada tipo é um tratamento específico, é uma droga específica, as medicações não param, né? Hoje, cada vez mais, a medicação é mais específica para cada tumor, age diretamente na célula tumoral. Antigamente, poderia ter alguns efeitos maiores em células sadias do organismo, e isso aumentava o efeito colateral da medicação. Hoje é mais específico. Então, a realidade em relação ao tratamento mudou completamente. Em relação à questão das mulheres, né, da mudança no estilo de vida, isso também aconteceu e impactou bastante. Hoje, o câncer de mama aumentou 10 vezes nas últimas décadas e, basicamente, pelos fatores de qualidade de vida. Então, é a questão da exposição hormonal também que a mulher tem, o número de filhos que diminuiu acentuadamente, né? Hoje a mulher tem 2 filhos, então a gente sabe que um dos fatores de risco para câncer de mama é a questão hormonal. Quanto mais você se expõe a hormônios, tanto do dia a dia, como o ciclo menstrual normal, isso aumenta o risco de câncer de mama. Então, quando você está grávida e está amamentando, teoricamente você está sem ovular, e aí a diminuição ao ciclo hormonal diminui, né? E o que a gente vê que a mulher atualmente ela vai menstruar durante a vida toda em torno de 450 vezes, né? Porque ela tem poucos filhos, a primeira menstruação é muito nova, a última menstruação muito tardia, e aí a gente chama a janela estrogênica, desde a primeira menstruação até a última, ela fica exposta a esses vários ciclos menstruais. Antigamente, como as mulheres, a primeira menstruação era mais tarde, ela tinha vários filhos, amamentava muito, ela menstruava durante a vida toda em torno de 100 vezes durante a vida toda. Então aumentou muito o número de ciclos menstruais, né? E aí é um fator de risco importante, por isso que aumentou muito a incidência de câncer de mama. E os outros fatores, hoje a gente vive mais, né? Então o câncer de uma maneira geral está relacionado com a idade também. Então, como você vive mais, a exposição também é maior. E também outro fator que hoje a gente investiga mais também, faz mais número de exames. No entanto, que a outra realidade que mudou, hoje a maioria dos cânceres que a gente trata e opera são lesões não palpáveis, são diagnosticadas nos exames de rotina. Então a mulher não está sentindo nada, acaba fazendo o exame, né? Porque hoje preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia para pacientes de risco habitual seria a mamografia uma vez por ano a partir de 40 anos. Então, a gente acaba descobrindo algumas lesões que não são palpáveis, que nesses exames de rotina a paciente acaba descobrindo, e isso mudou a realidade também. A gente tem lesões menores, e aí a chance de cura é maior, o tratamento é mais fácil, o risco de mutilação é muito menor, né? Então, isso tudo contribui para o diagnóstico precoce que a gente fala. Ana Clara perguntando se o tamanho da glândula mamária, se o tamanho do seio pode interferir na incidência de câncer. E na mesma pergunta eu já emendo. Existem casos de cânceres de mama em adolescentes ou apenas realmente computados aí a partir dos 30, 40, 50 anos? Em paciente jovem, abaixo de 20 anos, é bem raro, sabe? Então,
em adolescentes mesmo, isso é raro. Quando acontece, por outro lado, são tumores bem agressivos, né? A paciente mais jovem que eu tratei com câncer de mama tinha 23 anos. É um tumor bem agressivo. Só que a gente sabe hoje que a realidade hoje que 1/3 dos casos de câncer de mama está acontecendo nas pacientes em torno de 30, 40 anos. Então, hoje a gente tem uma incidência de câncer de mama em pacientes jovens, né, nessa idade de 30, 40 anos, que é muito grande e que precisa ser muito bem tratados, né? Eles são casos que a gente individualiza muito. Então, essas pacientes mais jovens com câncer de mama, normalmente são alguns tipos especiais que a gente precisa ter uma atenção especial também. Mas pacientes jovens, abaixo de 20 anos, é bem raro. E com relação ao tamanho da glândula mamária? Em relação ao tamanho, não muda, né? Porque, na verdade, o tumor, o câncer, ele surge no tecido glandular e não na gordura da mama. E o tamanho da mama é definido por várias coisas, por questão hormonal, pelo tipo de mama da família, por se teve filho, se amamentou, isso tudo define o tipo de mama, né? Pelo peso corporal. E, na verdade, o tamanho em si, a mama menor, a mama grande, muitas vezes ela pode estar relacionada não só com o tecido glandular, mas sim com a quantidade de gordura na mama. Então, em relação ao tamanho da mama, não muda em relação ao risco, né? Quando a gente vai fazer a abordagem cirúrgica, isso é muito importante porque isso vai definir um dos critérios que a gente tem em relação ao tratamento cirúrgico, né? É a relação do tamanho da mama com o tamanho do tumor. Às vezes um nódulo pequeno numa mama pequena é mais difícil da gente tratar do que um nódulo pequeno numa mama grande, por exemplo. Então, isso é um fator que a gente considera para definir o tipo de tratamento cirúrgico. Mas em relação ao câncer ao risco de câncer, não. Doutor Silvio, outra curiosidade que eu tenho é com relação aos fatores que predispõem a maior probabilidade de câncer de mama. E a mania que o jornalista tem sempre de fazer duas perguntas em uma só. Fatores como o tabagismo, a obesidade, a alimentação cada vez menos saudável, fast food presente em praticamente tudo, isso tem que porcentagem, que papel no retrato do câncer de mama hoje no Brasil, e saber se isso tudo ainda perde para o fator genético, hereditário. O caso, claro que sem revelar por conta da ética profissional, da ética médica, mas o caso que o senhor trouxe para a gente de uma paciente de 23 anos com câncer e um câncer agressivo, teve fator genético na família? Não, nessa paciente a gente até fez um teste genético e o teste genético dela foi negativo. Em relação aos fatores de risco, Roger, assim, o principal é ser mulher. A gente já falou aqui que 99% dos casos acontecem na mulher e 1% só em homem. Então, o maior fator de risco para câncer de mama, primeiro, é ser mulher. E depois a gente tem os outros fatores que a gente falou, qualidade de vida, a questão da atividade física. Existe já trabalhos mundiais provando que quem faz atividade física pelo menos 150 minutos por semana, né? Isso diminui em quase 50% o risco de câncer de mama, isso está provado cientificamente. Então, a questão da atividade física é muito importante para as pacientes, né, com risco de câncer de mama. Além de tudo, a gente sabe que a alimentação, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, né, em excesso, tudo isso aumenta o risco de câncer de mama. Os casos de câncer de mama que são hereditários, que a gente chama, na verdade, eles hoje é uma minoria, em torno de 20% dos casos. 80% dos casos de câncer de mama estão relacionados com fatores ambientais, qualidade de vida que a gente falou. E 20% são esses casos que são hereditários, que aí a pessoa já nasce com defeito genético e ela vai desenvolver o câncer durante a vida. Foi o exemplo clássico que a gente teve, foi da Angelina Jolie, né, que ela teve essa mutação genética, esse defeito genético,
já nasceu com esse problema e hoje a gente tem esse exame que a gente faz da saliva ou do sangue, que a gente pesquisa esse tipo de câncer que ele é hereditário. São pacientes específicos, com vários casos na família, alguns tipos já confirmados, uns tipos especiais que a gente chama, triplo negativo. São pacientes com câncer de mama em idades jovens, a gente sempre faz esse teste, apesar de ser um teste, né, mais caro e que nem muitas pessoas não têm acesso, mas quando a gente consegue esse recurso, facilita muito, porque muitas vezes a gente descobre a doença antes da paciente manifestar o câncer. O caso da Angelina Jolie é um exemplo disso. Ela fez o teste foi positivo, e quando o teste é positivo, ela tem mais de 90% de risco de ter câncer durante a vida. Só que o teste não fala se ela vai ter o câncer com 40, com 50, com 60 anos, né? A gente não sabe. E aí, só que o risco dela ter câncer de mama é muito grande. Então, você propõe uma cirurgia que a gente chama redutora de risco, você acaba retirando uma parte da mama, esse tecido glandular, e na mesma cirurgia você já faz a reconstrução, você usa prótese de silicone, você usa outras técnicas cirúrgicas que você devolve. Só que a paciente vai fazer uma cirurgia, esse risco que era 90% dela ter câncer de mama, cai, por exemplo, em torno de 5%, dependendo da técnica cirúrgica. E aí você diminui muito o risco, a paciente não tem que fazer quimioterapia, não tem a mutilação de perder a mama, porque você já reconstrói a mama, você diminui o risco e essa paciente continua em acompanhamento médico depois. Então, o exame, quando a gente consegue ter acesso, facilita bastante, né? E muitas vezes antecipa esse problema, o diagnóstico desse problema, que seria um câncer de mama, você já faz uma cirurgia redutora de risco e a paciente já pode ter a vida normal depois. Pergunta interessante da Mariana Guimarães, perguntando se a questão da idade avançada da mulher é um fator complicador em relação à gravidade do caso, ou se mais importante do que isso é o tempo de detecção desse câncer. Ou seja, uma mulher com 70 anos, por exemplo, doutor Silvio, que descobriu um câncer bem no início. Uma outra mulher de 40 anos que já descobriu um câncer um pouquinho mais avançado. Qual é mais complicado? Ou depende muito? Então, porque na verdade, quando a gente programa o tratamento, a gente tem que saber esses subtipos, não é só câncer de mama, a gente tem alguns subtipos e aí vai depender muito, e as outras doenças que a paciente tem, que a gente chama de comorbidades. Então, muitas vezes esse tumor, né, de uma maneira geral, em pacientes mais idosas, a tendência é de são tumores que respondem melhor ao tratamento. Porém, são pacientes que normalmente ela tem outros problemas de saúde, são problemas cardiológicos, tem problemas pulmonares, né, tem outros problemas aí. E aí o risco para cirurgia, para quimioterapia são maiores também. Então a gente acaba pesando, e o que a gente falou hoje é muito individualizado aí cada caso, porque a gente, além da idade, a gente tem. Eu tive pacientes, né, até de Três Pontas, que operou com 93 anos de idade, só que a paciente era lúcida e tudo. Semana passada eu operei uma paciente de 83 anos. Né? Na verdade, eu fiz só a biópsia, não tem nada confirmado, mas é uma paciente de alto risco, porque a biópsia pelo ultrassom já deu suspeita. A abordagem cirúrgica foi para retirada dessa área, mas ainda não teve um diagnóstico. Mas então, a gente individualiza, né, esses casos, porque as pacientes normalmente têm outras comorbidades. Por outro lado, pacientes jovens, elas normalmente esses fatores, essas outras doenças são menores, mas por outro lado ela tem possibilidade de ter tumores mais agressivos, né, de crescimento mais rápido, e aí muitas vezes a abordagem deve ser mais rápida e mais direcionada para esses subtipos mais agressivos também. Doutor Silvio, 30 anos de experiência de trabalho minucioso, dedicado, diário em relação a isso. Hoje em dia, com seu know-how, pode-se dizer que dá para descobrir um câncer
com quanto tempo prévio o corpo dá sinais de que ali vai se instalar um câncer? Na verdade, hoje, aproveitando a sua pergunta, é o que a gente está vivendo hoje em relação ao autoexame da mama. Em relação à palpação da mama, é um exame hoje que a gente não orienta muito a paciente. É importante ela se conhecer seu corpo, né, esses sinais que a gente fala. Mas o autoexame da mama, normalmente você consegue pegar o nódulo, palpar esse nódulo em torno de 2 centímetros, dependendo do tamanho da mama, da localização desse nódulo, mas em torno de 2 centímetros. Por outro lado, nos exames de imagem, ultrassom, mamografia e ressonância, você consegue pegar nódulos a partir de 3 milímetros, 4 milímetros. Então, isso cientificamente também já está provado. Se a gente descobre um câncer hoje através dos exames de imagem, num tumor aí de 5 milímetros em média, se você não fizesse o exame agora, não descobrisse esse nódulo agora, isso em torno de 4 anos, esse nódulo seria palpável. Né? No tempo aí de evolução do nódulo, normalmente esse tumor que tem 5 milímetros hoje, se você não descobre, daqui 4 anos ele vai ser uma lesão já palpável em torno de 2 centímetros. Então, muda completamente você tratar um câncer hoje do que tratar daqui 4 anos. Então, os exames que a gente tem, os exames radiológicos, os exames bem feitos, você consegue antecipar o diagnóstico da paciente e aí já buscar o tratamento. Então, a chance de cura, tudo que a gente falou, a resposta ao tratamento é muito melhor, e aí quanto menor a lesão. Essa diferença de 4 anos me colocou uma pulga na orelha. Suponhamos que hoje esse de 2 a 5 milímetros teria quantos... Claro que vai depender do tipo de câncer, mas teria quantos % de chance de cura e ele daqui a 4 anos cai para quantos %, em média? Então, se a gente for olhar só o tamanho tumoral, que isso é um critério só que a gente usa, a gente fala que um tumor desse... de estágio 1, por exemplo, mais de 90% é tratável e curável. Mas o tamanho, né, volto a afirmar que tamanho é um critério só. A gente tem esses subtipos, tem a velocidade de crescimento, o grau do tumor, se teve acometimento de outras áreas no corpo, se ela tem metástase, que a gente chama, se ela tem lesão na axila, porque normalmente quando é câncer ele pode ir para a axila também, no entanto que a gente faz abordagem cirúrgica da axila também, então depende muito desses outros critérios também. Mas um tumor hoje no estágio 1 é mais de 90% aí a chance de cura. Raça também tem algumas particularidades? Pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas pretas, Sim. Enfim? A incidência em pessoa negra é menor do que na branca. A gente tem outra coisa que é muito importante, o local onde a paciente mora, né? A gente sabe que a população japonesa é uma população que tem baixa incidência de câncer de mama, só que quando ela migra para os Estados Unidos, a partir da segunda geração, que é a partir da filha dela, o risco de câncer de mama na filha é o mesmo da mulher americana e hoje é um dos mais altos no mundo, uma a cada 9 mulheres vai ter câncer de mama. E aí, caramba, é uma incidência alta, só que E pode ser alimentação, doutor Silvio? Tem tudo a ver, a alimentação, o meio, né, que a gente vive. Sim. Né, porque quando você sai de um lugar que você... de um país que tem uma cultura, um estilo de vida, Uma alimentação fantástica. e você muda para um outro, acaba aumentando o risco aí. Aí a gente vê o impacto que a gente tem dos fatores ambientais no desenvolvimento do câncer. Então, a questão da raça, hoje, negro, a incidência é menor. A gente vai, daqui a pouquinho, gente, fazer uma pausinha
para privilegiar os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, o nosso apoiador cultural especial do programa de hoje, que já está na tela. E a gente vai também falar muito sobre a questão da reconstrução mamária, que também é uma parte do trabalho importante do Dr. Silvio, que eu também tenho muitas curiosidades. Para a gente poder fechar esse bloco, mais algumas perguntas aqui. A reconstrução, que a gente vai falar muito no segundo bloco, utiliza a técnica da colocação do silicone. Mas, e no caminho inverso? Mulheres que têm o silicone por questão estética, têm o fator de risco aumentado? Não. Essa é uma pergunta interessante, mas a paciente que, por outro lado, a paciente que tem prótese, normalmente ela faz mais exame do que uma que não tem. Então, a prótese, primeira coisa, a prótese é sempre posterior à mama. Então, ela fica atrás da mama ou atrás do músculo. Então, teoricamente, ela não dificulta o diagnóstico. Existe a posição especial que a gente faz em paciente que tem prótese de mama para fazer mamografia, para fazer os exames. Existe uma posição especial que a gente faz. Mas, de uma maneira geral, a paciente com prótese, ela consegue fazer os exames e consegue fazer o diagnóstico. E como ela vai com mais frequência para ver a prótese, para acompanhamento da prótese, quando ela tem alguma coisa, muitas vezes esse estágio é muito mais inicial do que uma que não tem. E completando aí, a paciente com prótese, hoje a gente usa prótese, é uma das técnicas só para a gente fazer a reconstrução de mama, existem os retalhos, os enxertos de gordura também. A prótese é um material completamente seguro, é usado no mundo inteiro. Os trabalhos científicos já provam que não aumenta o material mesmo, a prótese, não aumenta o risco de câncer, né? Antigamente, na década de 70, tinham uns tipos de materiais de prótese que aumentavam o risco, mas que foi provado só em ratos também, e no ser humano não aumentou, mesmo essas próteses antigas, que eram outros materiais que hoje a gente não tem mais. Então, hoje a prótese de mama é um procedimento completamente seguro. Tanto não aumenta o risco de desenvolver câncer e não atrapalha, de uma maneira geral, o diagnóstico, porque é um material que está sempre posterior à mama e a gente consegue fazer os exames, ultrassom, mamografia, todos os exames, inclusive até as biópsias, na maioria das vezes, guiadas por ultrassom. Existem algumas individualidades só de cada caso, às vezes a prótese é muito grande, às vezes, né, você não consegue mobilizar a mama, você tem alguns problemas em relação à prótese, às vezes tem contratura ou às vezes tem ruptura, que aí são situações especiais que a gente precisa analisar. Jussara Paula perguntando quando que a tecnologia vai tornar menos desconfortável a mamografia e os exames que são os campeões de detecção do câncer de mama. Com seus estudos frequentes, ininterruptos, ainda é muito desconfortável? E tem uma luz no fim do túnel em relação a esse capítulo especificamente? Esse capítulo a gente tem o seguinte: em relação à ressonância magnética, que é um exame que a gente usa também, as pacientes reclamam porque demora em torno de 40, 60 minutos. Você fica deitado de bruço numa mesa e coloca a mama dentro de duas cavidades ali, é um exame demorado, barulhento, que as pacientes reclamam por isso. O ultrassom, por outro lado, você usa um gel que às vezes nos dias de frio dificulta mais, incomoda a paciente por causa da temperatura. E a mamografia é a grande vilã da história, né? A questão é a questão da compressão da mama. O que a gente explica para a paciente que hoje as mamografias são digitais, isso facilita para a gente, mas a compressão tem que ter, porque a mama ela tem um formato cônico, né? E a gente precisa diminuir o risco de ter sobreposição de imagem. Então você tem uma compressão da mama e que é rápida, né? Hoje um exame de mamografia com a mama comprimida mesmo demora 3 segundos, 5 segundos, então a sensação é uma sensação de aperto, mas não tem que ser um exame desconfortável desse jeito, né? Se a nossa ouvinte está reclamando assim, muitas vezes pode estar relacionado ao quem fez o exame, porque na verdade você tem que sentir uma sensação de compressão, é uma sensação leve, né? E muito rápida.
porque a gente precisa ter essa diminuir o risco de sobreposição de imagem aí da mamografia. Os aparelhos hoje, eles são calibrados, né? Eu tenho equipamentos na clínica, então todo ano a gente tem uma vistoria da vigilância sanitária e vem um médico físico nuclear para dosar a radiação do equipamento e os critérios que a gente tem, inclusive, da força de compressão. Então, hoje os aparelhos, eles são calibrados para você não exceder a força de compressão necessária. Então, tudo isso são recursos que a gente tem. Agora, para um exame, uma mamografia que não tenha que comprimir a mama, né, ainda a gente não tem. A gente tem tomossíntese, que é uma mamografia com contraste, mas que precisa também da compressão. Mas os aparelhos mudaram muito, hoje eles são calibrados, então, em relação à forma de compressão. Depois que você bate o raio-x, ele descomprime automático, então a sensação é bem tolerada pela maioria das pacientes. O que a gente tem que evitar, pode, assim, no caso da paciente, assim, se ela já tem uma mama dolorida, que é comum na época da ovulação ou antes da menstruação, ela evita aquele período e faz em outra época do ciclo menstrual. Isso ajuda bastante, porque às vezes a mama já está dolorida pelo fato de estar perto de menstruar e tudo, ela espera vir a menstruação, a mama desinchar e depois ela faz a mamografia, na maioria das vezes é bem suportável. Doutor Silvio, mito ou verdade? Já li alguns artigos, já vi algumas polêmicas de pessoas condenando a mamografia, falando que a questão da radiação pode ser um fator mais perigoso do que os outros fatores do câncer. Isso tem muito, né, Roger, na internet, Fake news, né, doutor Silvio? A gente tem muita informação errada, né? A gente tem muita coisa boa na internet e, infelizmente, tem muita informação errada. Na verdade, hoje a mamografia, a gente falou, a dose de radiação, os aparelhos são calibrados hoje para radiação. O foco é um foco fino, é direcionado para a mama. Os benefícios que a gente tem muito maiores do que os riscos, né? Existem outros exames com radiação muito superiores à mamografia, né? E você faz uma mamografia a cada 6 meses, uma vez por ano. Então, em relação à radiação, é completamente aceitável. Não precisa nem daquele protetor de tireoide, às vezes as pacientes pedem. Também já é uma resolução do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o órgão médico que cuida dessa parte, né? Então, hoje, a radiação é completamente aceitável e pequena em relação aos benefícios que a gente tem. Na maioria das vezes, o que aparece na internet não tem respaldo científico em relação à radiação. Para você ter uma ideia também, durante a moça, a técnica que fica na sala da radiação, ela usa um aparelho que chama dosímetro e que dosa a radiação do ambiente. E ela está exposta ali durante o trabalho todo, né? Ela tem um período de uma jornada de trabalho ali, e esse dosímetro, que é esse aparelho que dosa a radiação, a gente faz mensalmente para a gente poder ver a radiação do ambiente. Então, é tudo hoje muito controlado, inclusive a questão da radiação aí da sala, do equipamento. Então, não existe esse medo em relação à questão da radiação, porque a dose é pequena e os efeitos benéficos para o paciente são muito maiores. Tá vendo, gente? Tá vendo? Mulheres, façam a mamografia, façam a prevenção, melhor dizendo. Daqui a pouquinho a gente vai estar vivendo mais um Outubro Rosa e eu acredito que essa campanha que surgiu nos Estados Unidos e ganhou o mundo trouxe uma espécie de bengala, uma espécie de apoio, uma espécie de fortalecimento de toda a conscientização, né, doutor Silvio, em relação ao que deve ser feito, né? Bem lembrado, Roger, a gente está aí na véspera do Outubro Rosa, e o Outubro Rosa é um movimento mundial. Sim. Começou com a americana Susan, que teve um câncer de mama, e que ela quis chamar a atenção da população mundial em relação à importância da prevenção, do diagnóstico precoce. Isso muda completamente a realidade do tratamento, a chance de cura das pacientes. E a gente tem isso... no dia a dia do consultório de mastologia, em outubro aumenta muito a nossa demanda.
Eu já tive pacientes que já descobriram aí por causa do Outubro Rosa, que aparece né, nos comerciais, televisão, os monumentos são iluminados. Reflexos do Outubro Rosa, Do que Outubro bacana. Rosa é muito legal. E a partir do Outubro Rosa, ele foi tão importante que você tem vários outros Sim, meses. Agora a gente está no sim. Setembro Setembro Amarelo, Amarelo, enfim. do, do, do suicídio, Novembro né? Azul. Então, Novembro Azul, e isso tudo surgiu a partir do Outubro Rosa. E é muito importante que as pacientes se conscientizem da importância da prevenção e aí procurar o mastologista, fazer os exames de rotina. Para cada caso, a gente tem um exame específico para aquela situação, para esclarecer, para tirar aquelas dúvidas. Então, é muito importante a paciente procurar fazer esses exames de prevenção, de acordo com as normas que a gente tem da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ana Clara parabenizando o programa. Roger, parabéns pela forma como você conduz o Podcafé Podcast e parabéns principalmente pela pauta de hoje. Doutor Silvio, meu respeito e meu aplauso pelo trabalho nesses 30 anos. Bacana demais quando tem esse feedback. Muito obrigado. A Renata perguntando, para a gente fechar o bloco, tá? Boa noite, doutor Silvio. Gostaria de saber se um nódulo existente há muitos anos pode modificar com o uso de reposição hormonal. E na mesma pergunta, saber a diferença de nódulo para calcificação. E se uma calcificação pode virar tumor. Em relação à reposição hormonal, se o nódulo aí está há vários anos e ele está estável, a gente tem um critério que a gente chama de estabilidade, né? E isso é bom, o nódulo, se ele está estável há muitos anos, é um critério que a gente tem de boas características do nódulo. Porque normalmente o câncer ele tem uma individualidade de crescer muito rápido, né, e tem um crescimento descontrolado. Então ele cresce rápido e além dele crescer ele pode espalhar também. Se o nódulo dela está estável, isso é bom. Só que por outro lado, o uso da terapia hormonal pode levar a algumas alterações na mama e estimular esse nódulo a crescer. E se esse nódulo crescer durante o uso, você fica sem saber se o nódulo cresceu porque ele ficou suspeito ou se é efeito do hormônio que você está usando. Então é uma situação que merece muita atenção aí do mastologista com a paciente para avaliar. E em relação a outra questão de nódulo e calcificação, a maioria dos cânceres de mama aparece como nódulo, né? E a segunda forma mais comum são as calcificações. Só que as calcificações são alterações que a gente tem, como os nódulos também, né? Existem os nódulos que são benignos e os nódulos que são malignos. E as calcificações você também tem as calcificações que são benignas, que às vezes acontecem no processo de amamentação, às vezes aparece por cirurgias prévias, às vezes aparece pelo próprio envelhecimento da mama, que pelos exames você consegue saber que aquela calcificação é uma calcificação benigna. E existe um câncer que aparece também como calcificação. Então, muitas vezes, essa avaliação é importante para que tipo de calcificação que você tem. É uma calcificação suspeita que precisa de fazer biópsia ou é uma calcificação mesmo do processo de envelhecimento da mama? E aí, com os exames, a gente consegue esclarecer e, em alguns casos que são suspeitos, acaba fazendo uma biópsia para poder confirmar e ter um diagnóstico mais preciso. Mas a calcificação é a segunda forma de câncer, de aparecimento do câncer, é a calcificação. E para fechar de uma vez, já tinha encerrado, mas é sempre um assunto muito interessante. Para quem está nos acompanhando e tem um nódulo, tem uma calcificação, está preocupada, enfim, quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais de que a mulher está com câncer? Então, se a gente primeiro afastar aquelas achados que são radiológicos, né, que a paciente não está sentindo nada e que você descobriu no exame, os sinais de alerta são os nódulos, as alterações palpáveis, né? Muitas vezes o nódulo não é muito regular, ele é duro, ele não tem um limite muito preciso, isso é uma característica suspeita, então são os nódulos, são as alterações na axila, muitas vezes você tem íngua na axila, que são diferentes, você tem alterações na pele,
às vezes a pele fica mais como casca de laranja, a pele fica grossa, você tem retração da pele, às vezes a pele está puxada, o mamilo está puxado para dentro, então esses sinais de retração. Raramente existem as secreções que também saem pelo mamilo que podem estar relacionados com câncer, o risco é pequeno, mas que a gente investiga também. Então, são as secreções, os nódulos, as alterações de pele, as alterações no mamilo, as alterações na axila, são todos sinais de alerta aí para a gente poder estar investigando nessas pacientes. Deixa eu fazer uma pergunta que eu lembrei de um amigo. Eu não sei se é uma pergunta tola, viu, doutor Silvio? Mas o seguro morreu de velho e o jornalista bom é o que faz as perguntas, mesmo que algumas pareçam esdrúxulas às vezes. Esse amigo que eu tenho tem piercings no mamilo. Por ser externo, por ser uma questão mais superior, longe da glândula, isso pode trazer algum problema até em relação a risco de câncer? Não, zero, né? Não, sua pergunta é interessante porque isso é comum, né? O piercing no mamilo, mas não existe relação aí do piercing com o mamilo desenvolvimento, de aumentar o risco. O que acontece é que muitas vezes é uma porta de entrada para a infecção na mama. Então a gente tem aqueles casos de mastite e de abscesso mamário, igual acontece na amamentação, e uma das vias de contaminação são os ductos que abrem no mamilo. E acaba que você tendo o piercing ali, a própria colônia de bactérias que a gente tem na pele acaba contaminando esses ductos e levando a um processo inflamatório ali na mama, que é um abscesso mamário ou uma mastite que a gente chama, igual acontece na época da amamentação, mas que pode acontecer em qualquer período da vida, é mais comum a mastite na época da amamentação, mas quando a paciente tem alguns fatores de risco e o mamilo é um corpo estranho que está ali e acaba ficando aberto esse orifício onde passa o piercing ali, e acaba sendo uma porta de infecção para esses ductos e levar esse processo inflamatório na mama. Júnior, fique tranquilo. Lembrei da sua pergunta, da sua questão hoje. Deixa eu fazer um breve intervalo para o doutor Silvio tomar uma aguinha, para dar uma descansada. Enquanto isso, eu quero agradecer as suas mensagens, a sua audiência está bacana demais. Novamente agradecer ao doutor Silvio César, mastologista, que está presente participando do programa, também como apoiador cultural, Instituto de Imagem da Mama, doutor Silvio César da Silva, mastologista. Doutor Silvio, deixa o telefone, por favor, de contato para quem quiser e há tempo fazer o seu diagnóstico, fazer a sua consulta. Roger, eu vou deixar o Instagram porque lá tem as informações. A gente tem uma rede de clínicas hoje em 7 cidades aqui no sul de Minas. Bacana. E a gente tem cidade, né? Tem um consultório em Varginha, tem em Três Pontos, tem Boa Esperança, Três Corações, Campanha e Poços de Caldas. Bacana então, demais. A gente tem está presente em várias cidades aí do sul de Minas e a gente conta com um serviço diferenciado que na maioria das clínicas a gente já faz todos os exames também, faz ultrassom, faz mamografia, já faz avaliação na hora, faço essas biópsias que a gente faz guiada, que são minimamente invasivas e a gente está à disposição. O telefone 98841 2568, DDD 35 para essas todas as cidades, e a gente também no Instagram a gente consegue mais informações, que é o @Dr. Silvio César também. E tem o nosso site, www.drsilviocesar.com.br, e aí a gente está à disposição e para o que precisar pode contar conosco. Inclusive, doutor Silvio vai ter que dar um jeito de se programar naquela espécie de Unibanco 30 horas, porque já tem gente pedindo para ter a volta. Quando será o próximo programa com o doutor Silvio? Tá bacana demais. Deixa eu privilegiar aqueles que nos ajudam a fazer o nosso jornalismo ético, coerente e responsável, longe daquela ideia de que notícia ruim vende mais, a gente sempre pautado no Código de Ética dos Jornalistas. Meu irmão, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o cardiologista, o médico do seu coração, também faça um check-up, agende o seu horário, faça a sua consulta com o nosso querido Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias. Um abraço para ele e para Yara. Deixa eu falar de Galvão Restaurante para você
que procura comida mineira, culinária, com aquele tempero diferenciado, tanto para você comer no local, quanto para você pedir o seu marmitex, Galvão Restaurante é sempre a melhor pedida. E eu falo também, para quem gosta de cortar as estradas com responsabilidade, o nosso Motoclube Road 69, que está apoiando o Colonial Motor Rock, que vai acontecer já no próximo sábado, gente. A partir das 14 horas até meia-noite e pouco. Muito rock and roll e a celebração de muitas famílias. Os eventos de motociclismo são os eventos que não tem baderna, que tem regras, que não tem brigas e que resgatam o bom e velho rock and roll. Vai ser no Colonial, é de casa, MG 167 entre Três Pontas e Varginha, no próximo sábado. Do Botrel, música mecânica e termina com Os Caburuchos. E para quem gosta de um chopp Brahma, para curtir a noite inteira, não vai pegar a estrada, tem área de camping para você dormir lá, já acordar, tomar um cafezão no domingo e cortar as estradas com muita responsabilidade. Reniarte Estamparia e Confecção, sempre a melhor opção quando você pensa em uniforme empresarial, uniforme escolar, uniforme para o seu time de futebol, vale sempre a pena. Tibio Barbershop, para você fazer o seu cabelo e a sua barba, sempre com estilo, com qualidade, o número 1 em Três Pontas. TV Conecta é a TV por streaming, para você que assina a TV Conecta. Para você que assina a Conecta, você tem TV Conecta com uma grade de canais realmente fantásticas. Para você sair daqueles canais, daquela mesmice ideológica, vá para a TV Conecta, vale muito a pena. Deixa eu falar também do meu amigo Gustavo Farias, Gestão AgroSoluções, consultoria em gestão de fazendas. Olha, um trabalho absurdamente diferenciado, com muito know-how, com muita qualidade, tem feito toda a diferença, assim como a Cantina Mineira da Denise, o restaurante aqui em Três Pontas, muito sabor, muita qualidade e tradição. Três Pontas, gente, tem um casal de nefrologistas que tem feito toda a diferença e eu sou testemunha ocular. Recentemente perdi a minha mãe com doença renal crônica, infelizmente, mas durante todo o tempo que pôde, foi muito bem tratada e cuidada pela doutora Carla Cristina Bernardi e pelo doutor Gabriel Fernandes, lá na hemodiálise, o doutor Gabriel, assim como toda a equipe. Parabéns a todos pelo trabalho diferenciado que fazem. Um abraço ao doutor Raimundo também. E a doutora Carla Cristina está atendendo em consultório. Faça assim como você deve fazer o seu check-up. Procurar o doutor Silvio, procurar um mastologista responsável, de qualidade, assim como você procura um cardiologista. Muitas vezes o rim é o órgão esquecido, silencioso, você deixa para a última hora. Não chegue no ponto que o Roger Campos chegou, que tem uma coleção literalmente incontável de pedras nos rins, que, infelizmente, doutor Silvio, nem preciosas são, nem valor financeiro tem. Se tivesse, eu seria o homem mais rico de Três Pontas, mas, infelizmente, só causam dor e muitos problemas. Já são 3 cirurgias, viu, gente? Pare aí com sódio, excesso de sódio, beba muita água, 2 a 3 litros por dia. Isso é o principal. Deixa eu falar também dessa querida e competentíssima doutora Daniela Carvalho, médica endocrinologista, que tem feito um trabalho super diferenciado, com muitos resultados. Ela postou na página dela, gente, quantidade de quilos que foram perdidos através dos seus tratamentos no mês de agosto. Procure lá nas páginas da Daniela, doutora Daniela Carvalho, a filha do nosso amigo Jairo. Pesquise lá, olhe quantas pessoas têm obtido resultado. A Renata, minha esposa, tem obtido muito resultado. Ela que trata de longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais, terapias injetáveis, aquelas canetas milagrosas que realmente têm feito bastante efeito, como o Monjaro, por exemplo. Vale a pena através de um médico responsável para que você não faça a automedicação. E olha que tem muita caneta sendo roubada, acondicionada de forma irregular por aí. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Eu fecho com Marquete Pereira e Tardioli, advogados associados. Um grande abraço ao meu querido amigo Dr. Lener Marchetti, que deu uma entrevista maravilhosa, impecável, assim como o Dr. Silvio no programa de hoje. E a gente volta
para fecharmos o programa com as perguntas finais com o nosso cara a cara. Doutor Silvio, falando agora da questão da reconstrução. Como é o seu trabalho em relação a isso? Há casos em que não é possível fazer uma reconstrução, tamanho o dano, tamanho o acometimento, uma internauta me perguntou, depois eu vou achar o nome, se hoje em dia, até essas questões da reconstrução, se para as pessoas de baixa renda, se também são feitas com a mesma qualidade, se o SUS oferece isso tudo, se as mulheres, de uma forma geral, podem ficar tranquilas quanto a isso. Vamos lá. Em relação à reconstrução mamária, já é lei, né, desde 97, em relação até no sistema público de saúde, você dá direito às pacientes com câncer de mama serem reconstruídas. O que a gente vê que para se fazer uma reconstrução, muitas vezes você precisa de uma equipe muito bem alinhada, né, com técnicas cirúrgicas e principalmente com materiais. O que a gente vê é que nem todos os hospitais dispõem desses materiais, né, que a gente precisa para fazer uma reconstrução mamária pelo sistema público de saúde. É bem burocrático, você não tem muitos recursos quando você precisa de alguns materiais específicos. Apesar de ser lei, né, no país, a gente tem algumas limitações para realizar a reconstrução no sistema público de saúde, apesar de ser lei. De uma maneira geral, a maioria dos casos a gente consegue fazer reconstrução mamária nas pacientes. São alguns casos específicos que existem algumas contraindicações. A reconstrução mamária veio para poder resolver a questão da autoestima da paciente e aquelas correções que a gente falou, né? Você acaba retirando uma área de tumor que vai variar de tamanho e de localização em cada paciente, e aí você precisa preencher aquela área com um tecido sadio, com um material, com a prótese silicone. Existe expansor, existe os retalhos que a gente tira. Muitas vezes você tira um retalho do abdômen ou das costas com pele, músculo e tecido gorduroso para você preencher aquela cavidade. Existem os enxertos só de gordura também que a gente pode fazer. De uma maneira geral, então, a grande maioria das pacientes podem ser submetidas à reconstrução mamária, e vai depender da técnica cirúrgica, da experiência do médico, da localização do tumor, do tamanho da mama contralateral, é uma coisa importante, porque vai basear na mama que está doente e do tamanho da mama oposta, porque isso vai ser uma referência para a gente pôr em relação ao tamanho. E, principalmente, né, Roger, a vontade da paciente. No primeiro momento, algumas pacientes ficam preocupadas de aumentar o risco da cirurgia, a duração da cirurgia, a questão da recuperação mais prolongada, mas a partir de respostas científicas, né, de trabalhos científicos, a gente consegue mostrar para o paciente os benefícios e acaba dando uma oportunidade para o paciente corrigir alguma queixa que ela tem em relação à mama que a gente falou previamente. Doutor Silvio, qual o percentual de fé e de apoio familiar no sucesso do tratamento? Deixa eu reformular minha pergunta. Pessoas mais introvertidas, mais desanimadas, que acreditam pouco no processo de cura, em comparação com alguém mais para cima, mais otimista, enfim, que tenha muita fé, um exemplo. Se cientificamente não, o doutor Silvio, enquanto cidadão, enquanto profissional da área também, acredita que isso faça diferença? Roger, faz toda a diferença, né? Primeiro a gente tem que ter fé, tem que acreditar, né? Tem que ter uma verdade, uma ideologia, alguma coisa para a gente buscar. A gente sabe que o momento não é fácil para ninguém, né? Um diagnóstico de câncer, independente se da mama ou de uma outra parte, ou de outras doenças graves, é um momento que exige muito apoio emocional, muita estrutura emocional da paciente e da família. A gente fala, né,
o papel da família é muito importante nessa jornada. A recuperação da paciente é outra, né? Quando a gente tem apoio, quando a paciente entende a situação, que aquilo é um problema transitório, né? Que ela vai mudar a aparência dela, que, né, às vezes a quimioterapia, alguns medicamentos faz cair o cabelo e outros não fazem. Existe quimioterapia que não cai o cabelo, mas que se o medicamento que ela for usar cair o cabelo, aquilo é durante 6 meses, depois a vida volta ao normal, né? Aquela aparência volta. E isso é muito importante para a paciente aceitar essa realidade, né? Hoje você tem recursos também, touca que congela o cabelo, evita de cair, que tem bons resultados, mas todos os efeitos do tratamento, do diagnóstico, eles têm que ter uma certa compreensão da paciente, e o apoio da família, do marido, dos amigos é muito importante. A evolução muda completamente, né, quando você tem isso por parte da paciente, dos amigos, da família. A evolução é outra. E cientificamente também. A gente sabe que a questão da imunidade, das defesas do organismo, de uma maneira geral, estão relacionadas com a questão emocional. Hoje, saúde, né, a gente, pela Organização Mundial de Saúde, é corpo e mente, tem que estar tudo alinhado para poder, né, você ser saudável, uma pessoa saudável. E nessa jornada do diagnóstico e do tratamento do câncer, a aceitação da paciente é importante e o apoio das pessoas que estão ao redor ali é importante. Então, buscar essas pessoas, o médico que está acompanhando, né? A gente acaba virando uma parte importante nessa jornada para esclarecer as dúvidas, para contar com apoio, né? Às vezes quer tirar dúvida, às vezes mesmo quer desabafar. Hoje você pode ter uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, terapeutas, fisioterapeutas, né, o próprio médico, o oncologista, o radioterapeuta. Então, na verdade, é uma jornada que tem multidisciplinar com vários profissionais e todos para ajudar a paciente a passar nessa fase da vida, né? A maioria dos cânceres de mama são tratados fundamentalmente com quimioterapia ou, em muitos casos, a radioterapia é suficiente? As formas de tratamento que a gente tem em relação ao câncer de mama, basicamente é a cirurgia, e aí vai variar de técnicas e de tipos de tumor. Você tem a quimioterapia, que seria uma medicação que é administrada por via venosa e que, né, o objetivo é tratar essas células tumorais que estejam na corrente sanguínea ou age diretamente no tumor, diminuindo o tamanho do tumor, age na metástase, diminuindo essa metástase. A radioterapia, que é um banho de luz, uma radiação no local só do tumor, né, é um tratamento mais local, loco-regional que a gente chama, ou alguns casos de metástase também que trata com radioterapia. E você tem as medicações que são injetáveis, as injeções, e você tem a hormonoterapia, que é um comprimido que a paciente usa depois do tratamento aí principal da quimioterapia ou da cirurgia, e aí que é comprimido que você usa depois. Então, as formas de tratamento basicamente são cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia. Existem algumas vacinas também que a gente pode usar. Doutor Silvio, eu não sei se eu entendi errado, me corrija, por favor. No processo de reconstrução, tira do abdômen, tira de outra parte do corpo, um tecido gorduroso, enfim, para poder colocar. Quer dizer que, ao contrário do que eu pensei, a reconstrução não se dá em 100% dos casos com colocação de silicone? Não, o silicone é uma técnica só. Você tem outros tipos de técnicas que você usa expansor, que é um balão, por exemplo, que a gente utiliza. E existem esses retalhos que você pega áreas com músculo, com pele, com gordura de outras áreas, né? Normalmente do abdômen inferior, perto onde que é a cicatriz da cesárea.
Ou você usa do dorso das costas um retalho, que a gente chama de grande dorsal, roda esse retalho e acaba levando para a mama para preencher o volume. Então, você tem outras técnicas, a prótese é um material só. E existe os enxertos só de gordura, que a gente faz lipoaspiração de outra área e acaba preenchendo a mama. Então, na verdade, você tem várias técnicas, muitas vezes você tem até uma associação de técnicas, às vezes você coloca uma prótese, faz um enxerto de gordura, porque às vezes a pele é muito fina. Então, na verdade, você tem várias técnicas e muitas vezes você não utiliza só uma técnica. E o importante que a gente fale também é que a reconstrução mamária, muitas vezes você não faz em um tempo cirúrgico só. Você precisa de outras técnicas cirúrgicas e outros tempos cirúrgicos. Então, às vezes você gasta 2, 3 cirurgias para fazer uma reconstrução da mama aí, porque você faz uma parte, às vezes a paciente faz radioterapia, faz quimioterapia, depois você faz a última etapa, mas de uma maneira geral a gente consegue bons resultados. Hoje até, Roger, a gente consegue fazer a reconstrução da areola e do mamilo. Então você tem técnica que você faz enxerto, você tem técnicas que você faz pigmentação, que é parecido com tatuagem, mas você usa pigmento em vez de tinta. Então, na verdade, os recursos são grandes em relação à reconstrução mamária. A Ana Maria Silva perguntando se na reconstrução mamária pode-se perder a sensibilidade do mamilo. Pode acontecer sim. Na verdade, isso acontece quando você mexe, você tira o tecido mamário atrás do mamilo, né? E aí você perde um pouco a inervação, ou mesmo quando você precisa reposicionar, que aí você tira a pele, você decortica aquela pele, você tira a pele ali para você reposicionar a mama. Às vezes a mama é grande, você vai diminuir, ou às vezes até quando você faz um enxerto da areola do mamilo você pode sim perder um pouco de sensibilidade. São graus variáveis, né? Vai depender da técnica cirúrgica e em alguns casos são reversíveis também. Aquilo com o tempo, aquilo vai voltando, aquela sensibilidade normalmente não é definitivo, vai depender da abordagem cirúrgica que foi feita. Gente, a gente já tá quase chegando em 1h30 de programa. Eu avisei o doutor Silvio, falei, olha, 1 hora de programa, mas se o papo estiver bom, às vezes vai passar um pouquinho. Eu vou ler a última pergunta, porque eu ainda tenho cara a cara para fazer com o doutor Silvio. Isabela Pereira. Doutor Silvio, tenho uma dúvida. Eu tenho um nódulo no seio e ele nunca doeu, mas agora está doendo bastante. Isso é normal? É preocupante? Isabela, a gente fala, o fato de doer ou de não doer, na verdade não existe um risco maior ou menor de câncer, né? A gente tem que avaliar a lesão em si, forma, conteúdo, as características desse tumor, né? O fato de ter dor associada pode também estar relacionado com outros problemas hormonais, emocionais, né? É uma situação que merece uma avaliação, porque podem ser problemas diferentes. Às vezes o nódulo é uma causa, e às vezes a dor é outra, então precisa ser individualizado nessa situação. Doutor Silvio, uma dúvida minha. Não é na área da mastologia, mas acredito que também sirva de parâmetro. Eu li em algum lugar falando que a maioria dos cânceres, por questão hereditária, não é a primeira linhagem que tem maior risco de acometimento, e sim a segunda. Por exemplo, minha avó teve câncer de intestino. Não seria as filhas que teriam maior risco, e sim os netos. Existe isso? E na mastologia existe isso também? Em relação ao câncer de mama, a gente tem que o risco maior é quando você tem parente de primeiro grau, que é mãe, filha ou irmã, então o risco de primeiro grau é maior. E a outra coisa, a idade desse parente que foi acometido. Quanto mais cedo essa paciente, maior o risco então da família.
Em algumas situações, quando você tem câncer de mama em homem, isso pode ser um fator hereditário. Quando você tem câncer de mama e ovário ao mesmo tempo, também existe uma síndrome genética que pode aparecer câncer de mama e ovário. Então, na verdade, depende do parentesco, e aí, no caso da mama, o primeiro grau é mais importante, e a idade dessa pessoa que teve câncer de mama, se foi uma mama só, se foi as duas mamas, ou se tem relação com outros tumores em outras áreas. Então, esses são as pacientes de alto risco para a gente. Gente, eu tô satisfeitíssimo com esse programa. Doutor Silvio, se vira, arruma uma brecha na agenda aí. A gente vai ter que fazer alguns programas a mais, algumas edições, porque o resultado foi espetacular. Inclusive, eu deixei algumas mensagens aqui que não são perguntas para o final, para depois do cara a cara. Tamanho sucesso e a repercussão, graças a Deus e também ao seu trabalho, do nosso Podcafé Podcast de hoje. Como jornalista, eu fico muito satisfeito, viu, gente, de levar até vocês essa prestação de serviço, essa utilidade pública. Quando eu me formei, doutor Silvio, eu entendi que tudo que a gente vai fazer como jornalista, a gente deve pesar sempre ônus e bônus. Eu vou falar sobre o doutor Silvio, o que eu vou acarretar para ele de ônus e de bônus. Vai ter ônus? Compensa fazer? Por like, por curtida? Não, não compensa. Mas vai ter bônus para ele, para outras pessoas? Então compensa fazer. É assim que o jornalismo precisa ser feito por todo mundo. Parar com a ideia de que notícia ruim vende mais, de que tem que mostrar tragédia, enfim. E é com esse propósito que, graças a Deus, a gente tem construído dia após dia, com dificuldade, mas com os pés no chão, o nosso Podcafé Podcast, cada vez mais credibilizado pela sua audiência, pela participação de convidados especiais como o Dr. Silvio, que não vai escapar agora do nosso cara a cara. Deixa eu mudar a tela aqui para esse momento um pouco mais descontraído. Agora sim, o Dr. Silvio vai participar do cara a cara. Deixa eu lembrar e mostrar para vocês que estão em casa, o que eu gosto de mostrar sempre é que o cara a cara, gente, é uma homenagem aos grandes entrevistadores desse país. Eu começo com alguém que eu bebi muito na fonte, tive o privilégio de fazer uma foto, de conversar rapidamente. Era meio chatinho como pessoa, gente. Difícil demais, mas um dos maiores gênios que o país já teve. José Eugênio Soares. Estive lá no programa do Jô várias vezes. Alex Tiso, Beto Maciel, Francisco Cândido estiveram lá comigo. E as melhores entrevistas sempre foram no programa do Jô. E o cara a cara, doutor Silvio, é uma homenagem à maior entrevistadora que esse país já teve, Marília Gabriela, uma baita de uma jornalista que podia estar nativa, né? Mas o etarismo no país, enfim, as pessoas vão ficando mais velhas, vão perdendo espaço. E também falar de Clodovil Hernandes, outro gênio da comunicação que também já nos deixou. Então, o cara a cara é uma homenagem aos três. Perguntas com respostas rápidas, no máximo uma ou duas palavras. Se eu insistir na pergunta, pode discorrer. Combinado? Combinado, vamos lá. Praia ou montanha? Praia. Por quê? Liberdade, sol e mar. Bacana. Quando o doutor Silvio não está em Três Pontas a trabalho, tem alguma cidade, algum paraíso que gosta sempre de ir com a família para descansar? Escarpas. Escarpas é bacana demais. Conta uma passagem de alguma data especial que teve por lá. Final do ano, Natal, aniversários, Dia dos Pais, Dia das Mães. Ou seja, doutor Silvio não está em Três Pontas, está em Escarpas. Tô. É a mesma coisa eu com Conhece Tiradentes? Muito. Final de semana estava lá. Tiradentes é maravilhoso. Conheçam, viu, gente? Tiradentes, a bonequinha do Campo das Vertentes. Ai, que paraíso que é aquilo, a Casa Torta, a região do Bichinho, aquilo lá é um paraíso. Doutor Silvio tem ou teve algum livro de cabeceira? Tenho. A vida começa após os 50 anos do Drauzio Varela. Rapaz, eu vou ter que comprar esse livro. Eu já fiz 50 e eu vou ter que comprar esse livro. Aí uma boa indicação aí, ó, o grande Drauzio Varela. Maravilhoso, genial, fantástico. Aliás, se você assistiu o filme Carandiru,
Pouca gente dá crédito em tudo que acontece ao Drauzio, e o Drauzio fez um trabalho fantástico. O Yves Pitangui também tem um livro sensacional que conta da vida profissional dele, porque que foi fazer medicina e a questão da cirurgia plástica, que é uma lição de vida para várias pessoas, aí profissionais e tudo. Uma biografia muito interessante também. Doutor Silvio pratica ou gosta de assistir algum esporte? Não, pratico. Assistir, vejo jogo, futebol e pratico. Gosto de mountain bike, gosto de corrida, tento fazer alguma coisa também de academia em questão da saúde que a gente falou tanto, né, Roger? Então não adianta a gente falar para o paciente e não fazer. Com certeza. Aí a gente fica meio hipócrita, né? Doutor Silvio tem um time do coração? Tem um Atlético. O Lucas, né? O filho Lucas também é atleticano, Lucas? Também é atleticano, é galo. Aliás, o Galo tem uma missão difícil. Essa semana nós estamos apertados. Essa semana, coração apertado, tem que fazer. Vem cá, Lucas, vem cá pra você aparecer aqui. Não, ele é tímido. Mas me fala o placar: 3-0? 2 do Hulk? 2 do incrível Hulk. Estive em Tiradentes durante a pandemia. Lá na pequena Tiradentes, uma agitação, gente, um movimento danado. Parei lá para ver uma fila de atleticano. Eu sou corintiano. Uma fila de atleticano quando vê o Hulk lá. Nossa, super gentil, fazendo foto com todo mundo. Uma moça, gente. Uma educação. E ele tava num Cadillac Escalade. 4 milhões de reais o carro do Hulk. Mas é um cara genial, fantástico. Doutor Silvio gosta de comer o quê? Churrasco. E é bom para fazer churrasco? Também faço. Tirando o churrasco na cozinha, sai alguma coisa? Não, só churrasco. Churrasco no ponto? Mal passado. Churrasco mal passado. Doutor Silvio tem algum ídolo na profissão? Nossa. Umberto Veronese, esse professor italiano que eu tive a oportunidade de conhecer. Na verdade, eu não tenho eu tenho vários ídolos profissionais. Eu acho que cada um contribuiu com uma parte muito importante da minha formação e são inesquecíveis. O atleticano carnívoro Dr. Silvio gosta de que estilo musical? Sertanejo, na maioria das vezes. Sertanejo universitário ou raiz? Todos. Todos, mas gosta do raiz também? Gosto também. Deixa eu contar um segredo pra vocês, viu, gente? Todo mundo sabe que eu sou roqueiro, metaleiro, todo tatuado, mas eu sou apaixonado em Milionários é Rico. Uma eu gosto, mas gosto demais da conta, é bom demais da conta. Milionários é Rico é bom demais, mas também gosto de Zezé de Camargo e Luciano. Eu só não gosto muito desses mais recentes, que eles cantam bem anasalado. Aquilo lá eu acho meio estranho, mas respeito. Doutor Silvio, um arrependimento. Nossa. Deixa eu pensar. Nossa, no primeiro momento aqui, acho que eu tenho que resgatar com mais tempo. Mas, a princípio, eu busco fazer as coisas que eu gosto, sem prejudicar ninguém. Então, dentro do possível que eu tenho vontade de fazer, e é uma coisa saudável, está dentro das minhas possibilidades, da minha vida, do meu mundo, eu faço. Então, o que eu não fiz, acho que, por enquanto, eu tenho que pensar um pouco mais. Mas, no primeiro momento, não tem nada que eu me arrependo de não ter feito, não. Política é algo presente na sua vida? Indiretamente, sim. Indiretamente, eu tive uma oportunidade de ser vereador muito tempo atrás, 2008, 2010, eu acho. Foi uma experiência legal, mas que eu não quis seguir, não tentei reeleição. Eu achei que tem algumas coisas que não combinam com a minha filosofia de vida. Eu acho que as pessoas também, na época,
eu acho que precisavam saber mais qual que é a função do Sim, político, perfeito. né? Que eu acho que mistura muito pessoal, profissional e a questão política. Então, hoje participo indiretamente. Eu acho que é importante a gente entender que tudo passa pelo poder político, pelo poder público, né? Uma autorização de funcionamento do meu consultório, por exemplo, Sim, passa pela sim, prefeitura, né? A economia do país, a economia do município passa diretamente, indiretamente pela prefeitura, a questão da saúde pública, né? Nem se fala. Então tudo passa pela questão política. Então, por mais que a gente não viva diretamente, não respire política, não fale de política, você tem que entender a importância e a dimensão da, da política. pra gente, pra mim, pra sociedade de uma forma geral, que está do lado de cá da política. O doutor Silvio já esteve ativo na política eleitoral, enfim, durante o tempo em que foi vereador. Intimamente, a política é um compromisso desgastante mentalmente para o político? Não, acho que para mim foi essa questão mental foi muito prazerosa. Eu tive a oportunidade de fazer projetos, eu mesmo sentar, me dedicar a estudar, a escrever, né? Eu acho que a questão mental não foi, não. Eu acho que foi conseguir conciliar isso com a minha vida pessoal e profissional sem nenhum problema. Essa questão Perfeito. não foi importante, não. Doutor Silvio, quem é na vida do doutor Silvio? Qual importância tem a família? É tudo, né? Eu acho que a base de tudo para você se superar, o apoio, né? De você ter uma família, acho que é o mais importante. Você não consegue buscar outras coisas se você não tem uma estrutura familiar adequada. Então, faz parte da formação, do desenvolvimento, o apoio da família, eu acho que é muito importante. Para o doutor Silvio, ser médico é? Fazer o melhor para todo mundo, né? Ajudar, mudar a vida das pessoas, né? Levar o bem, buscar saúde, buscar recurso, buscar saúde, né? Eu acho que ajudar a transformar a vida dessas pessoas, eu acho que é muito importante, né? Do mesmo jeito que você dá um diagnóstico, você dá uma solução. Eu acho que essa parte é fundamental. Eu vou ter que fazer uma pausinha no cara a cara, porque me veio uma pergunta, que aí não pode ser em uma ou duas palavras, doutor Silvio. Eu gosto muito, a tônica do meu trabalho é sempre pegar a veia mais sentimental, mais sensível, a gente mostrar que por trás de tantas profissões e tantos profissionais existe um ser humano, enfim. Nós fizemos uma entrevista, um podcast com o doutor Eduardo, cirurgião, Eduardo Vasconcelos Camargo, um grande abraço, parceiraço. E o doutor Eduardo chorou durante o programa, lembrando de um caso de uma paciente. Qual a sensação? Eu fico imaginando aqui, me colocando no seu lugar, doutor Silvio, de uma mulher curada do câncer, uma mulher com a reconstrução mamária. É difícil, eu embargo a voz, doutor Silvio. Por trás dessa cara de corintiano maloqueiro e sofredor, tem um ser humano. A pessoa chegando e falando assim, doutor Silvio, muito obrigado. Aliás, eu vou ler aqui algumas coisas. Muito obrigado, o senhor salvou minha vida, o senhor mudou a minha vida, gratidão, enfim. Isso, depois dos 30 anos, ainda toca profundamente o cidadão Silvio? Acho que eu tenho até que segurar aqui, né? Mas a gente tem essa situação e é muito prazeroso. A gente vive muito essa situação, né? Eu tenho oportunidade de encontrar no dia a dia, às vezes na rua, passeando, enquanto com minhas pacientes, é muito gratificante. Recebo mensagem de WhatsApp, recebo mensagem no Instagram, é muito gratificante. A gente encontra e, né, porque a gente entende aquele momento que acha né, que é uma sentença de morte. Sim. E depois aquilo passa, e você contribuiu para isso, você estava junto naquele momento,
né? Você mudou uma realidade, um desfecho, uma história natural, né? É muito gratificante. Eu vivo isso diariamente, né? Enquanto com esses pacientes. E qual a sensação? E, não, é É o de, melhor pagamento, doutor Silvio? nossa, né? Isso não tem preço, né, Roger? Não tem preço. É o que a gente quer hoje, porque você quer contribuir, de certa forma, para uma pessoa que está ali com você, né? Então, Aliás, foi para isso. sim, foi Foi para por isso que isso. você estudou, especializou, né? Eu acho que isso é muito gratificante. Claro que dentro da ética médica, sem divulgar nomes, enfim, algum caso recente específico que tenha lembrado que te emocione de alguém que ou mandou uma mensagem ou encontrou pessoalmente, algum relato que possa nos trazer? Tem vários, né? Inclusive tem um documentado agora no meu Instagram, é uma paciente minha de 83 anos, que foi tratada há uns 4 ou 5 anos atrás e que teve comigo agora, recente, e é uma pessoa extrovertida, alta astral, mora sozinha, faz as coisas sozinha, vai consultar sozinha, né? E né, tem apoio da família, assim, mas é completamente independente e contou muitas histórias para mim, e aí até tive a oportunidade de gravar e tá no Instagram. E essas histórias a gente vivencia E guarda no e coração. guarda no coração, porque a gente aprende também com as pacientes e isso fica documentado e nada apaga. Para terminar esse assunto, é impressão minha ou os olhos do Dr. Silvio estão marejados e a emoção veio à Sim, tona? muita emoção, muito, né? É, é uma sensibilidade com o problema do outro, né? Que você acaba Que é o vivendo que e está muito em absorvendo, falta né? hoje em Com dia. certeza. Sentir a dor Acaba, do outro. sim, sim. Sim. Quando o Dr. Silvio olha no espelho, que imagem ele vê? Uma pessoa séria, mas responsável, dedicada e profissional. Quantos filhos, Dr. Silvio? Um, Um filho. Vamos, gente, nem tudo que você vê na televisão, que você vê por aí, é tudo real. Tem um monte de coisa que é tudo produzido. Suponhamos que o doutor Silvio estivesse nesse estúdio diante do único filho, o filho primogênito. O que o doutor Silvio falaria para o filho Lucas? Olhando para o filho Lucas. que para ele ser feliz no que ele quiser fazer e fazer sempre o bem, né? E que ele pode contar comigo. Gente do céu! Ai, esse programa de hoje vai ficar para os anais da história também, porque a gente pôde conhecer baita profissional e médico, a gente já conhecia. Mas o cara a cara tem esse intuito e eu fico muito satisfeito quando eu consigo atingir o objetivo de ter um entrevistado emocionado para você que está em casa perceber que às vezes um jornalista tatuado de cara feia tem um coração lá dentro. Enfim, às vezes um médico, um profissional, às vezes mais sisudo, não estou dizendo que é o caso do Dr. Silvio, mas um profissional mais fechado, muitas vezes esconde um coração maravilhoso. Prova disso, para a gente encerrar o programa, Dr. Silvio, é algumas mensagens aqui que eu deixei para o final. Cristiane Marcassini. Excelente profissional, super indico. Sinto-me agraciada por ter feito a cirurgia com o Dr. Silvio. E Ângela Batista. Parabéns, Dr. Silvio. Sou uma prova viva disso. Te agradeço muito pela sua equipe maravilhosa e o seu atendimento. Você é maravilhoso, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por você salvar muitas vidas. Estou muito feliz com o apoio que você tem me dado.
A cirurgia é um sucesso, que é um sucesso. Graças a Deus estou me recuperando muito. Só tenho que agradecer a Deus, o Senhor e a sua equipe. Vocês estão todos de parabéns. Ótimo médico, ótimo profissional. Só tenho que agradecer a Deus e aos meus filhos e a esse médico maravilhoso. Ó. A Ângela passou por uma cirurgia longa agora, recente, né? Está no período de recuperação, mas a recuperação tudo caminhando muito bem, isso é uma satisfação. A Cristiane também já é uma paciente de longa data. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo reconhecimento e conte sempre comigo, né? Estou sempre à disposição. Andréia Ferreira, esse cara é fera. Fátima Campos, boa noite, é um sucesso. Fernanda Amaral, que lindo! Vida real, profissionalismo e emoção. A gente continua no ar, mas vamos fingir que a gente já saiu do ar. O Lucas não vai aparecer, mas o Lucas, que nota que o Lucas... Os pacientes todos amam, gostam demais, enfim. Mas que nota que o Lucas dá pro papai, Silvio, hein? Nota 1000 pro papai. Ouviu aí, papai? Nossa, obrigado. Isso é o melhor pagamento que tem, né? Lógico, Tudo que a gente lógico. faz pelos filhos. Sim. Encerrando de vez as duas últimas perguntas, já vamos para 2 horas de programa, doutor Silvio. Quem é Deus? Deus é o poderoso que quer o bem de todos, né? E que a gente pode buscar forças e cura, né? E eu acho que é o apoio que a gente tem que buscar sempre. E para a gente encerrar de vez, ter estado no Pod Café Podcast foi? Uma experiência sensacional, alinhada com informações e emoção, né? Eu acho que se a gente conseguiu atingir isso, né? Trazer informação e ao mesmo tempo se emocionar, eu acho que atingimos os 2 pontos, os 2 pilares principais aí, isso aí. Eu só agradeço o convite, a participação de todo mundo, das pacientes, da minha esposa, do meu filho, né, das pacientes, e te agradecer a oportunidade. Eu que agradeço imensamente. Fica o compromisso, mais do que isso, a intimação ao vivo para voltar em outra oportunidade, porque é um assunto inesgotável e aprovadíssimo pelo Ibope, pelos números, pelo conteúdo, não só pelo filho atleticano Lucas, que vai comemorar muito É quarta ou quinta-feira? Na quinta-feira. Meus amigos cruzeirenses, não fiquem chateados comigo. LG, aquele abraço, mas eu acho que o Galo vai faturar essa. O Galo também é alvinegro, assim como o Corinthians. Deixa eu terminar o programa de hoje novamente reforçando esse agradecimento. Doutor Silvio, muito obrigado por abrilhantar o nosso programa. Foi espetacular. Muito obrigado pelo convite e vamos marcar sim outras vezes. Agora está chegando o Outubro Rosa e a gente vai trazer mais informações para as nossas amigas e pacientes. Gente, para terminar o programa de hoje, aquela mensagem que eu chamo o Zoom, vem cá. Chega aqui pertinho para a gente poder fechar esse programa com chave de ouro. Deixa eu agradecer o Lucas também. Não agradecer só o Silvio, não. Agradecer o Lucas. O Lucas abrilhantou o programa aqui. E vamos ver se o Lucas é pé quente, gente. No Conexão Rock Go do próximo sábado, eu vou falar se o Lucas está comemorando. Ô, Lucas, se você comemorar, você faz uma foto, manda para mim. Manda pelo teu pai manda para mim, tem meu WhatsApp. Que eu vou postar no Conexão Rock Go no sábado. Pai e filho comemorando. Cruzeirenses, não fiquem tristes, mas eu acho que vai dar galo. Gente, tá afim de vencer na vida? É simples. 2 coisas básicas fundamentais para que você consiga, começando essa semana, que sirva de incentivo para você. A primeira, desacomode, tire o seu bumbum do sofá, corra atrás dos seus sonhos. Do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, é necessário que você exerça aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo deu como imagem e semelhança dele. Dom. Se você tem dom, como o dom que o Dr. Silvio exerce, como o dom que eu exerço, como o dom que o Lucas vai exercer, vai seguir qual carreira, Lucas? Olha a foto aqui no
Na Arena. Na Arena. Depois eu vou mostrar essa foto pra vocês, viu, gente? No Conexão Rock Go. Manda essa foto pra mim que tá bacana demais. Vai seguir qual carreira, Lucas? Mas tem vontade de? Ah, tem vontade. Ih, o pai vai ficar todo orgulhoso. Vai ser uma choradeira se esse filho for médico. Gente, tá afim de vencer na vida? Então desacomode, corra atrás dos seus sonhos, mas lembre sempre que do céu só cai chuva. Milagre para acontecer, precisa você correr atrás e, acima de tudo, lembrar que lá em cima tem um cara que pode mudar o destino, pode mudar a sua vida. Basta você dobrar o joelho, acreditar, levantar a mão pro céu e ter muita fé. Nos vemos... Mentira, eu ia falar que a gente se vê na próxima segunda-feira. Amanhã tem edição especial. Júnior Dias, empreendedor, filantropo, uma série de ações sociais, um cara muito bacana e um papo muito especial. Edição especial amanhã, 7h30, 19h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sábado tem Conexão Rock Go. À tarde tem o Colonial Moto Rock e na segunda-feira mais uma edição tradicional do seu Podcafé Podcast. Fiquem com Deus, um grande abraço.